o hábito de julgar os outros. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês também serão julgados, disse Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 1. A gente julga o tempo todo. Tudo que fazemos se estabelece como julgamento. A estética, a atitude, os modos, a fala, o caminhar, os trejeitos. O que dizer dos juízos na politização de tudo hoje em dia? Sobre a crise sanitária que estamos vivendo? Todas estas coisas nos remetem para o julgamento. E tais juízos são determinantes no estabelecimento de tudo o que fazemos na vida. Só que muitas vezes eles são juízos maus. Eu diria então, pois todos julgaram e por isso igualmente carecem da graça de Deus. Carecem? Precisam? Por julgar? Quem disse? Jesus disse para não julgar. Simples assim. Não há concessões. Disse e está dito. Disse e pronto. Atitudes que ele espera de nós como cidadãos do reino, como socorro às pessoas, como orar pelo teu inimigo, como você administra as suas riquezas, como viver sem ansiedade. E aí você se pergunta por quê? Eu diria que por uma questão de autopreservação. Não julgueis para que não sejais julgados. De fato, não julgar para não ser julgado. Quem não gostar de ser julgado, que não faça isso com o seu semelhante. É quase impossível julgar de maneira absolutamente imparcial. Uma outra circunstância é por uma questão de autopercepção. Olhe para você mesmo. Quem julga não se enxerga, pois aquilo que muitas vezes ele atribui como pecado, escândalo do outro, é justamente aquilo que mais profundamente habita a vida dele. Daí todo juiz raivoso estar assinando um atestado de quem ele próprio é. O problema é que nós não nos enxergamos. Jesus, entretanto, manda que nós nos enxerguemos antes de tudo. Olhe para você antes de olhar o seu próximo. Quanto menos a gente julga os outros, mais a gente se enxerga. E quanto mais a gente se enxerga, menos a gente julga os outros. Há uma outra questão. Nós não devemos julgar por uma questão de amor, de solidariedade. Se alguém quer ajudar de fato alguém, então antes de tudo enxergue-se. Só assim uma pessoa pode ajudar o outro. Afinal, ele já viu quão facilmente ele mesmo deixa de se enxergar, visto que já admitiu traves enfiadas nos seus próprios olhos. Nunca conhecemos totalmente a pessoa que nós julgamos. Não julgue ninguém antes de estar em sua situação e circunstância. Coloque-se no lugar dela. Uma possibilidade de uma boa educação, quem sabe, um lar estruturado, pais cristãos. Desse modo, nós podemos ajudar não como alguém que se vê e vê um escândalo no outro, como alguém que conhece aquela condição a partir de si mesmo. Às vezes as pessoas parecem difíceis de se amar. É preciso buscar a beleza oculta que está no outro, a imagem de Deus que se perdeu nele. Surge então uma questão. O que eu faço com as coisas que eu vejo? Como julgar isso? Primeira coisa que eu quero sugerir a você, busque discernimento no Senhor. Ele diz, se você quer sabedoria, peça a Deus que Ele te dará liberalmente. Não julgue nada em relação a Deus. Não te tripudie sobre a doença, ou a limitação, ou a condição de alguém. Busque discernimento. Você tem essa instrução. É baseada em discernimento que a gente escolhe. Mas uma coisa nada tem a ver com a outra. Baseado num discernimento, eu faço uma escolha. É quando está fundamentado o meu julgamento, é que eu devo emitir um juízo. Uma outra coisa, use a sua visão para enxergar a você mesmo no outro. Ele reflete você. Na maioria das vezes, aquilo que mais nos incomoda em nós mesmos, incomoda no próximo, é aquilo que mais próximo existe camufladamente em nós. Haja vista honestidade, lealdade. Nós condenamos as pessoas que nos governam e tal, sobre algumas questões de honestidade,
E nós capazes somos de fazer coisas horríveis perto de nós, quando está no nosso contexto. E mais, sempre é bom saber que quanto mais eu preciso é o meu discernimento do outro, mais próximo nós andamos de nós mesmos. Por isso, julgue-se primeiro a si mesmo. Desse modo, cumpre-se a lei de Cristo. Entenda seu irmão em você mesmo e ajude seu irmão conforme a visão confessada de você e para você mesmo em relação ao que você só viu nele, porque também existe em você. É por isso que a palavra nos orienta também a levar as cargas uns dos outros e assim cumprirmos a lei de Cristo. Ainda, uma terceira observação: quem quer graça para si não oferece juízo para os outros. Ora, aquele que ordenou que não julgássemos fez isso apenas para que o fluxo da graça de Cristo não se interrompa a nosso favor. Afinal, com o critério com o qual julgarmos, seremos julgados. E com a medida com a qual medirmos, com essa mesma medida seremos medidos. A graça quebra a lei do karma. O juízo a restitui. Afinal, a graça quebra o karma, mas a lei diz que ele existirá sempre que houver um juiz exercendo juízo sobre o seu próximo. E o karma não existe para o réu, mas para aquele que se supõe com poderes e capacidade de julgar o seu irmão hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho e então claramente você poderá ajudar o teu irmão. Foi assim que Jesus falou. Como anda o seu hábito de julgar os outros? Coloque-se no lugar dele. Eu gosto de uma reflexão que me ensina a olhar o outro a partir de mim mesmo. Muitas vezes, o que o outro exterioriza são apenas cicatrizes e não a essência de quem ele é. Livre-se deste aborrecimento, livre-se deste peso de se tornar um julgador, um juiz. Como anda o seu hábito de julgar as outras pessoas? Que Deus muito te abençoe e o revista de sabedoria e graça para vivermos esta falibilidade toda nossa humana, essa imperfeição, esta deformidade desde a queda que está presente na minha e na sua vida. Que Ele assim te abençoe rica e abundantemente.